Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, minha amiga. Que bom estarmos juntos, glorificando o nome do Senhor nessa manhã, para a glória dele mesmo, Senhor da vida, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. O Salmo 62, versículo 1 e 2 fala assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Somente no Senhor, somente o Senhor é a minha força, somente o Senhor é o meu refúgio, não serei muito abalado. Olha que maravilhoso essa palavra, só Ele é a minha rocha. Vamos assim glorificar o nome do Senhor, cantando o hino 145, Refúgio Verdadeiro. Hino 145, Refúgio Verdadeiro. O Senhor, nosso Deus, é o nosso refúgio. Louvemos. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Não vou deixar, mas fiel será, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la.
Voltamos para o Salmo 62, versículos 5 a 8. Agora será a nossa leitura. Salmo 62, versículos 5 a 8. Fala assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Então, em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, e em todo tempo derramai perante ele a vossa salvação. Deus é o meu refúgio. Olha que interessante. O versículo 1 e 2 equivale ao versículo 5 e 6, praticamente quase que igual. Mas lembra que ele falou, não serei muito abalado? Mas agora ele falou, não serei jamais abalado. Por quê? Porque Deus é a minha salvação. Porque Deus era a salvação dele, diz o salmista. Dessa mesma forma, porque Deus é a minha salvação. Confie no Senhor. Exalte ao Senhor, coloque o seu coração diante do Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. Deus é a minha rocha e a minha salvação. Vamos assim orar, vamos assim glorificar o nome do Senhor, vamos assim pedir que Deus derrame graça verdadeira, graça divina sobre cada coração. Baixe sua cabeça e nós iremos orar. Ó Pai, Tu és o Deus da nossa salvação. Ó Deus, as circunstâncias querem nos afligir, nos abalar, nos amedrontar. Ó Deus, peço que o Senhor esteja trabalhando em nosso coração, em nossa vida, para que possamos viver o Teu grande amor, a Tua graça, o Teu perdão e o Teu cuidado. Ser misericordioso para conosco, ó Pai, nos abençoe. Ó Deus, toca no coração de cada irmão, cada irmã, cada amigo e amiga. Ó Deus, que a Tua palavra venha encontrar guarida nos corações, que o Senhor seja a rocha inabalável de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e nós agradecemos. Amém, ó Deus. Amém. Nós vamos ter 2 louvores com os nossos irmãos Kleber e Patrícia. Eles vão cantar 2 cânticos. Deus, somente Deus, e quem é Deus acima do Senhor. Vamos louvar com os nossos irmãos Kleber e Patrícia. Alegria de adorar.
Vamos ouvir a palavra do Senhor nosso Deus através do nosso irmão seminarista Emerson, o qual Deus tem usado poderosamente para abençoar, para nos fortalecer na palavra do Senhor. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para aprender mais um pouco acerca daquilo que Deus tem para a nossa vida. E dando continuidade à nossa série em cima dos Salmos de Romagem, hoje chegamos ao nosso 6º Salmo. O Salmo de Romagem é aqueles salmos que compreende do 120 ao 134, que eram os salmos que os judeus cantavam enquanto iam para Jerusalém para adorar ao Senhor no templo. Chegamos então ao Salmo 125. Abra sua Bíblia no Salmo de número 125 e acompanhe a palavra do Senhor. Salmo 125. Cântico de Romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Oremos. Senhor, neste momento, fala ao nosso coração, Pai. A Tua palavra, Senhor, que ela seja contundente na nossa vida, Senhor, e que produza frutos. Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Em que você coloca a sua fé? Ou melhor, em que você confia? Ou em quem você confia? Tudo na nossa vida, praticamente, é baseado em certo nível em confiança. O momento, por exemplo, que nós vivemos hoje, essa situação toda, abalou diversas confianças que nós tínhamos. Várias pessoas fizeram planos que foram frustrados. Várias pessoas acreditam ou não em certas coisas. E assim nós vamos caminhando. Mas e você? Em que você põe a tua confiança? Não apenas em momentos como esse, em que nós estamos passando por uma calamidade ou por uma situação diferente, mas no seu dia a dia, em quem você confia ou no que você confia. Este é o tema desse salmo. O próprio título da Sociedade Bíblica que está escrito aí, fé inabalável. Então voltemos ao texto. No início, o salmista começa com um grande cântico de louvor à confiança. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O salmista ele começa falando agora sobre Jerusalém. Ele já chegou a Jerusalém, está ali, então ele começa a falar da cidade de Jerusalém e o quanto essa cidade lhe causa confiança e segurança. Jerusalém era uma cidade já antiga naquela época, que fora construída em cima de um monte, o Monte Sião. Por isso até que o nome do salmo é chamado de Salmo de Ascensão. Por quê? Porque Jerusalém estava em cima do monte, de todos os lugares que ele saiu, ele subiu em direção a Jerusalém. Então eles tinham que subir o monte. E este monte era numa cordilheira que era rodeado de outros montes. Jerusalém tinha, portanto, uma posição estratégica. Várias grandes cidades naquela época eram construídas em situações parecidas. Porque do alto você tem uma visão geral do que pode acontecer lá embaixo. Você pode ver os inimigos chegando. E por trás você tem montes que dificultam a chegada dos inimigos. Outra coisa é que o monte, a cidade estava estabelecida numa rocha, num grande maciço. Estava bem fundamentada. Mas apesar de tudo,
não necessariamente eles podiam ter completa confiança dessa cidade. A própria cidade já havia caído. O próprio Davi, ele conquistou aquela cidade. Os muros não caíram, mas ele conseguiu entrar e conquistou para si e fez como sua cidade. Depois, mais para frente, Jerusalém cai e os muros são derrubados e 70 anos depois os muros serão reconstruídos. Alguns estudiosos acham que este cântico, ou este salmo, foi desta época, do retorno do povo a Jerusalém. Enquanto eles reconstruíam a cidade, eles pensavam em toda a segurança que ela nos propunha. E aí ele começa a fazer uma comparação. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não se abala, firme para sempre. Agora ele compara as pessoas, aqueles que têm a sua confiança total no Senhor Yahvé, o Deus da promessa, o Eu Sou, que não se abala. Eles são fortes. Vocês já imaginaram, outro dia eu estava viajando no interior do Brasil e tinha certas pedras que ficavam equilibradas de forma muito sui generis, que de forma, como é que essa pedra foi parar aí? E elas já estão lá há milhares de anos e a gente não sabe como. Mas elas podem cair. Se tiver um tremor mais forte, elas caem. Já o monte, o morro, não tem como. Pode ser que algumas pedrinhas venham a cair deste morro. Pode ser que alguns pedregulhos venham a cair desse morro. Mas o monte em si, ele não vai cair. E ele continua. Ele faz uma outra comparação. Além da firmeza deste monte, o que acontece? Ele é rodeado de outros montes. E aí, estes outros montes ele compara ao próprio Senhor, que lhe dá segurança e proteção. Em momentos como esse, as nossas incertezas, ou nossas certezas em cima de várias coisas, estão baseadas em futilidades. Coisas das quais nós não podemos ter certeza. Por exemplo, nós vivemos numa casa ou num apartamento que nós nem pensamos que ela pode cair ou não. Por quê? Porque você confia que o cálculo foi feito corretamente. Mas caso venha um abalo, um terremoto, como a gente vê acontecer por aí, o que pode acontecer? Cai. Você pode ter certeza que amanhã você está vivo e do nada isso pode mudar. Assim como nós tínhamos antes dessa situação que estamos vivendo. Outro problema que depende da confiança hoje é que nós não sabemos em quem confiar. Um monte de informação chega, desconecta e uns dizem uma coisa, outros dizem outra. E nós ficamos perdidos, à deriva. Mas a confiança no Deus de Israel, aquele Deus do pacto, é onde deve estar centrada a nossa confiança. É onde deve estar fundamentada a nossa confiança. Ela, por causa dela, nós não seremos abalados. Pode vir o terremoto que for, permaneceremos lá. Pode ser que algumas pedrinhas venham a cair, pode ser que algumas barreiras caiam, mas o monte, a essência dele não vai cair. Por quê? Porque ele é a nossa proteção. Diante disso, o salmista ele tira alguns detalhes. A primeira dela, ele faz uma promessa. Ele promete aí no versículo 3, que por causa desta confiança no Senhor, uma coisa é certa: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O que o salmista está querendo dizer aqui, que o cetro, ele significa soberania, autoridade. Era aquela vara que os reis carregavam, que demonstravam seu poder. A gente pode ver muito aí nos filmes, quando passam, que eles ordenam as coisas. Também pode ser aquele séquito que vai atrás deles, a comitiva real
que é enviada para um determinado local que representa a autoridade daquela nação sobre a outra. Então, o que o salmista está dizendo aqui, também os ímpios a gente pode entender como a maldade. Aqueles que praticam a maldade. O que o salmista está dizendo é que a maldade não vai prevalecer sobre o justo. Justamente para que esse justo ele não se achegue até a maldade. Por quê? Porque o Senhor o preserva inabalado. Depois dessa promessa, nós temos que ver que o salmista faz uma oração. Ele pede, ele roga a Deus, faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Ele pede que Deus seja benevolente para com aqueles que são retos, aqueles cujos caminhos são de acordo com a vontade do Senhor. Não é essa a sua oração? Você fala, Senhor, eu estou debaixo da tua graça. Por favor, faze o bem para mim. Baseado em tudo aquilo que Deus tinha sido feito antes, e o que ele prometera quando fizeram o pacto com seu povo, que ele seria o Deus dele, e eles seriam o povo dele, e ele cuidaria deles. É essa a certeza que o salmista pede a Deus. Faze o bem. Agora, faze o bem aos retos de coração. Como tem andado a sua vida? Não é uma troca, eu vou fazer o bem porque faz o bem para mim porque eu sou bom. Não. Faze o bem quer dizer assim, ó, seja gracioso, Senhor. Nós vivemos num mundo em que nós recebemos a graça divina todos os dias. Tanto pela graça geral, aquela graça comum que é para todos, como aquela graça salvadora que Deus nos deu. E aí ele faz um contraste e uma advertência. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente aos malfeitores. Olha só o contraste. Ele está falando primeiro dos retos de coração. E agora ele fala daqueles. O reto de coração seria aqueles que seguem os caminhos retos. E agora ele está falando daqueles que seguem os caminhos tortuosos. Então, ele roga que Deus faça o bem aos que seguem o caminho reto, só que ele sabe que aqueles que seguem o caminho tortuoso, confiantemente, eles creem que receberão aquilo que lhes é devido. Eles já estão julgados. Eles não estarão julgados. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa desde lá do Éden. E tudo mudou. E se não foi pela graça de Deus, todos nós somos culpados e malfeitores. No final, ele roga uma bênção. Paz. Paz sobre Israel. Ele pede para aquele povo que está reunido ali naquela cidade para adorar que eles tenham paz. Se esse hino foi composto realmente quando eles retornaram do exílio, depois de 70 anos, e começaram a construir de novo aqueles muros que eles achavam que não iam cair nunca, eles estão pedindo paz. Talvez você esteja passando nesse momento situações em que não sabe o que vai ser no dia seguinte. As nossas incertezas da vida, parece que neste momento de pandemia, de tudo aquilo que nos aflige, está ficando exacerbado, está aumentado. Mas pela sua confiança naquele Deus que nos dá segurança, você pode pedir, Senhor, dá-me paz. Porque graciosamente, Deus já prouve-nos com a paz. A paz
com Ele próprio. Não por nossos méritos, não porque nós somos inabaláveis, mas porque Ele graciosamente nos fez o bem e nos salvou em Cristo Jesus. Ele nos deu vida em Cristo Jesus. E aí nós passamos a ter fé, passamos a ter confiança que somente nele nós teríamos paz com Deus. Essa é a sua fé? Em que você tem posto a sua fé? Essa confiança que nós temos em Deus, a gente tem que fazer igual ao salmista. Crer na promessa que nós teremos uma nova vida, que nós viveremos em paz. Nós podemos orar e pedir para Ele que faça o bem a nós como Ele quiser. Nós escutamos a advertência para não nos desviarmos dos caminhos para os caminhos tortuosos. E por fim, nós podemos dizer: nós estamos em paz, apesar de tudo, porque a minha confiança está no Senhor. O Senhor, o Deus da aliança, que enviou seu Filho para morrer no meu lugar. É nessa paz que nós vamos caminhando neste mundo. É nessa paz em que a nossa confiança tem que estar pautada. A nossa paz com Deus, em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus amado, obrigado porque Tu nos deste a paz, ó Pai. Senhor, a confiança que nós, por nós próprios, não podemos ter, Senhor, mas somente pela ação do Teu Espírito Santo para crermos que em Ti nós podemos passar por todas as lutas e todas as provas, Senhor. Dê-nos essa paz, ó Pai, para que nos momentos difíceis nós compreendamos que dependemos completamente de Ti e podemos ter certeza que iremos passar por toda a provação, Senhor. Obrigado por ter enviado o Teu Filho, Senhor, o Príncipe da Paz. Em nome do Teu Filho, o Príncipe da Paz, te oramos. Amém. Agora nós iremos cantar o hino de número 400. Louvemos o hino de número 400. Logo após, o pastor impetrará a bênção. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do Teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor.
recebei a bênção em nome do Senhor Jesus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, aquele que é o Deus poderoso, que mandou o seu Filho unigênito a morrer na cruz por vós, e enviou o doce Santo Espírito, esteja com todos vós, e com todos vós permaneçam hoje e para todo sempre. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe. Um bom domingo. Em nome de Jesus.